Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, hoje os nossos brasileiros se despedem aí da Copa do Mundo. Alexandre Fier e Krikor foram muito bem na Copa, trouxeram aí realmente muita alegria, muita emoção pra gente, foram muito precisos, extremamente precisos e foram pro desempate, né? Krikor foi pro desempate contra o lenhador, o Mamedjarov, e o Alexandre Fier foi contra o Vidit Guirati, né? O jogador indiano aí, o terceiro melhor jogador da Índia, à frente de Nihal Sarin, à frente de outros jogadores. Então, realmente foram muito bem os nossos brasileiros, né? Conseguiram ali 2 empates, o Krikor contra o lenhador, o Fier 2 empates contra o Guirati, mostraram xadrez de elite, mostraram xadrez de altíssimo nível. Mas não deu aí para os nossos brasileiros. Eu não vou fazer suspense e mostrar no final, porque vocês vão ver que eu não vou estar, né, com a animação usual ali, mostrando as partidas, tudo mais. Então, a animação já vai entregar, já vai dar spoiler, então já vamos falar de cara, né? Vamos dar uma olhada aqui nas partidas, então, do Fier, né? A gente falou assim, ficamos um pouco tristes com a saída deles, mas muito felizes, né? Saíram aplaudidos na live hoje, né? Batemos palmas ali, aplaudimos a saída deles, porque brilharam, trouxeram muito orgulho pra gente, jogaram xadrez de elite, maravilhoso. Na primeira partida, o Alexandre Fier aqui então contra o Guirati, a gente teve aqui aqui a abertura E4, E5, aqui Fier de brancas, né, Guirati aqui de negras, e aí tivemos essa Ruy Lopes, fomos pra berlinesa, e o Fier então entrega aí o peão de E4, e agora começa a atacar o centro, cavalo D6, cavalo por E5, não dá pra capturar o bispo, senão cavalo por C6, cheque, pode abandonar Guirati. E aqui então bispo E7 seguiu. Bispo F1, cavalo por E5, trocas agora no centro, o roque D4, bispo F6, a torre volta, torre 8 e agora C3 protegendo o peão central. B6, bispo F4, torre por E1, dama por E1, dama E7, protegeu lá o cavalo, propôs trocas, e aqui cavalo em A3, a dama agora fica protegida. Bispo B7, dama por E7, bispo por E7, bispo por D6 e cavalo B5 aqui, Ferrovier. Bispo C6, cavalo por D6, C por D6. E a gente vai para esse final aqui, melhor pro brasileiro, melhor aqui pro Fier, né? Que orgulho aqui. Um pouco melhor, ligeiramente melhor aqui por conta dos peões dobrados, né? Não é vencedora a posição, nada disso, mas tá mais fácil de jogar de brancas aqui. A4, A5... F3 aqui G6, leva os reis, agora bispo C4, D5, ataca o bispo, bispo D3, F5, e o Guirati vai fazendo o que o Mequinho faz, né, coloca os peões nas casas da cor do bispo. Em geral você não deve fazer isso, nessa posição tudo bem. O Fier coloca agora o peão na casa escura, e agora protege aqui o peão de A4, temos A por B5, bispo por B5, e agora bispo B3, pressionando aqui o peão de D5, bispo C6 defendendo, e aqui bispo D1. A4 foi jogado agora rei E3, e aqui torre B8, então pressionando o peão de B2, torre A2 defende bispo B5, e depois de B3 aqui ambos os jogadores concordaram aqui no empate. De fato, né, aqui depois de A por B3, bispo por B3, esse bispo pode sair dando um ataque descoberto aqui, mas não tem nada, né, bispo ainda tem que proteger aqui o peão, né. Então... bispo C6 e bispo C2 seria uma possível continuação realmente com equilíbrio, nenhum dos dois consegue forçar a mão aqui numa posição como essa, e tivemos então um empate aí na primeira rodada, né? E a precisão aqui monstruosa, né, do Alexandre Fier, 99,1% de precisão pro Fier, 98,3% em todas as partidas contra o Guirati, o Fier vai mantendo essa média, né? Inacreditável, lembrando que aqui são partidas rápidas agora, não é mais pensada. Então aqui é 25 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo. Vamos à próxima partida então, Fier contra Guirati. Fier de negras agora, tivemos aqui peão da dama, o gambito da dama recusado aqui pelo Fier. E agora aqui o Guirati vai para catalã mais uma vez aqui. Aqui D por C4, o Fier captura o peão, bispo G2, cavalo C6. Muito parecido com o que eles já jogaram nas partidas pensadas. Bispo cheque, bispo D2, cavalo D5, igualzinho por enquanto. E aqui na partida, na pensada, a gente teve o lance cavalo por, e depois de bispo por, cavalo por, e a partida foi embora dessa maneira. E aqui o Guirati já vai para um lance um pouco diferente aqui. Dama C2, B5 agora aqui pelo Fier, A4, bispo D2, cavalo BD2, cavalo de CB4 atacando a dama, dama em C1, e aqui C6, protegendo aí o peão de B5, protegendo o cavalo, fechando aqui essa diagonal aqui de casas claras. Aqui B3, C3, avançando o peão, cavalo E4, C2 aqui pelo Fier. E ele fica com o cavalo aqui muito bem protegido pelo outro cavalo, o cavalo protegendo o peão. Tudo certo aqui, A5 foi jogado roque. E aqui dama D2. Tivemos dama E7,
agora roque aqui pelo Guiraty e torre D8. E o Fier faz mais uma vez aí a sua fortaleza, né? O cavalo aqui muito bem protegido, os peões aqui também protegidos. E aqui o Guiraty vai para uma ideia bastante forte aqui, cavalo C5 na posição, um lance realmente forte, porque é um lance que faz duas coisas. Desocupa a casa de E4 para jogar o peão e bloqueia a defesa aqui do cavalo, né? Então a grande ameaça da posição já é E4 ganhando uma peça. O Fier tem que fazer alguma coisa, cavalo A6, único lance da posição. Dama por C2 foi jogado e agora cavalo por C5, dama por C5, dama por C5 e D por C5. O Guiraty recuperou o seu peão, tá tudo igual agora e a gente tem esse final aqui. Bispo D7, quase final aqui já, né? A torre de F em D1, bispo E8, rei F1, rei F8, cavalo G5, agora rei E7 aqui pelo Fier. E agora temos aqui cavalo em E4, manobrando. F6, o cavalo ganhou a casa de D6, bispo G6 aqui pelo Fier, torre AC1, torre AB8 e aqui torre D4. B4 aqui exclama pelo Fier, vai ficando sem lance aqui o Fier, vai ficando sem lance. Consegue achar um lance bom aqui na posição. Torre de C em C4, agora E5 aqui, muito bacana essa continuação. E o cavalo continua protegendo aqui o peão. Torre H4 e rei E6. Foi muito preciso aqui o Fier. Muito legal essa continuação dele, oferecendo agora o peão aqui de B4, né? As brancas, se quiserem, podem capturar o cavalo e depois capturar o peão, né? Será que perdeu um peão aqui o Fier, né? O Guiraty não vai para essa sequência, mas depois de bispo por cavalo, peão por torre por peão, por exemplo, aqui o Fier teria D4. Esse aqui é o lance fino, por isso o Fier jogou rei E6. Joga muito bacana aqui, muito precisa essa ideia aqui do Fier, muito legal mesmo. Com a ideia aqui de cortar a conexão das torres e pressionar depois. Esses peões aqui teriam um excelente contra-jogo aqui o Alexandre Fier nessa variante. Mas aqui o Guiraty segue com A6 e a gente tem um momento crítico aqui da partida. Aqui já a posição realmente é muito complicada, né? O cavalo, se sair daí, tá caindo aqui em C6. E os computadores mostram que a melhor continuação aqui para as negras seria o lance cavalo C7, que não foi jogado na partida. Cavalo C7 poderia seguir de duas formas. Ou bispo por C6 direto, ou bispo H3. Vou mostrar uma delas. Bispo H3, por exemplo, cheque, rei E7, cavalo F5, cheque, rei F8, torre por B4. Poderia seguir cavalo por A6 aqui. E o Fier vai recuperando os peões também. Torre B8, torre B8, torre A4. Cavalo C5, torre A7, torre B3 e a gente teria aqui uma posição equilibrada, tá? Equilibrada. E outra possibilidade aqui seria bispo por C6, depois de cavalo C7, simplesmente capturar diretamente o peão. Depois aqui de cavalo por A6, cavalo B7 atacando a torre, torre D1, cheque, rei G2, torre B1. Bispo B5 seria uma possibilidade, atacando o cavalo, cavalo C7, bispo C6 protegendo o cavalo, torre por B3, torre B4, torre B4, torre B4 e bispo E8 seria também uma possibilidade aqui com igualdade, tá? Com igualdade. Então aqui de fato muito difícil aqui achar o lance cavalo C7, aparentemente era um lance aí que traria a igualdade para as negras. O Fier vai para uma ideia diferente, faz aqui o lance bispo B1, bacana que o Fier vai com uma ideia interessante. No entanto, aqui o Guiraty mostra uma sequência, um combo aqui vitorioso. Por isso ele é Super GM. O combo dele aqui, brancas jogam e ganham. É bem sofisticada aqui a continuação. O Guiraty segue com bispo H3, cheque, o rei vai para E7. E agora bispo em F5. Essa foi a ideia que provavelmente passou batida aqui pelo Fier, né? Bispo aqui em F5, exclama duas, né? Ataca aqui agora o bispo do Fier, pressiona aqui em H7, mas a coisa vai mais longe. Por quê? Agora é praticamente forçado você capturar. Bispo por F5, cavalo por F5, agora cheque. E você quer defender o peão de G7 e tá caindo em H7. Mas nem tudo é tão simples, porque depois de rei F7, torre por H7, a partida seguiu com rei G6 agora e o Fier vai ganhar uma peça. No entanto, o Guiraty parece ter calculado longe. Porque depois de rei G6, torre por G7, cheque, rei F5, ganhou uma peça. Veio ainda o E4 aqui com garfo, né? Então aqui rei E6, E por D5, C por D5 e a gente tem esse final, então Alexandre Fier com um peão a menos, uma torre aqui na sétima, as brancas têm um peão passado, a posição é muito complicada. Torre H4 aqui seguiu na partida, torre de C em D8, torre B7 propondo trocas, torre A8 vai se segurando bem, aqui o Fier tá com o melhor do tempo, aqui o Guiraty tem 20 segundos no relógio, mas ele ganha 10 segundos de acréscimo a cada lance, né? Então aqui a partida seguiu com torre de H em H7,
E aqui torre C6 foi a ideia do Fear, né? Ele poderia ter capturado aqui em C5, mas acho que ele quis evitar aqui troca de peças que poderia aliviar o Goirate, né? E também não seria nada muito diferente aqui, as brancas ficariam melhores também depois de torre por A7. Tem um peão passado avançado aqui e seria um final aqui bastante complicado, talvez melhor para as brancas. A torre C6 foi jogada aqui pelo Fear, a partida seguiu com G4, esse lance aqui é maldoso, galera. Esse lance aqui é maldoso, o Goirate vai montando aqui uma rede de checkmate aqui na posição, G4 tira a casa de F5, G4 exclama aqui pelo indiano. D4, o Fear vai avançando com o peão passado, torre de B aqui em D7, ameaçou agora o checkmate, o Fear responde aqui com torre 8 na hora certa, segura aqui o mate, torre por A7, torre por C5, torre de A em B7, D3 disparando com o peão passado, mas aqui depois de torre B6, cheque, rei D5 e torre D7, cheque. Alexandre Fear abandona aqui a partida, vitória aqui do Goirate, realmente aqui a posição começa a desmoronar, e tem aqui checkmate em mais alguns lances, né? Aqui o rei só tem uma casa agora, olha só, a torre tá cortando, né? A gente tem aqui o peão também tirando a casa do rei, caiu numa rede de mate aqui, rei E4, estaria vindo torre por B, opa, mouse sleep, perdeu, aqui é presencial, né? Torre por B4, cheque. E aqui não tem mais jeito, né? Rei F3 a única e aí torre por D3, né? Torre daria pra cobrir ainda com a torre, né? Mas não faz nenhum sentido. Aí rei F3 e aqui torre por D3 seria checkmate, né? Então o Alexandre Fear aí caiu nesse final aí, acabou sendo um final melhor aí pro Goirate, né? O problema todo realmente foi esse lance, né? O problema todo foi aqui... depois de A6 o lance bispo B1, né? Essa combinação mais uma vez aqui do Goirate realmente foi muito sofisticada aqui, bispo F5 exclama duas, né? E foi pra esse combo aqui que não acaba, né? Não acaba tão cedo, ele só termina depois que as brancas capturam aqui o cavalo e jogam torre H4 e tem um final melhor. Foi muito preciso aqui Alexandre Fear também, olha só, né? 86.7, né? Não foi a mesma precisão das demais partidas, mas é claro, aqui caiu numa posição de difícil avaliação e depois ficou complicado, né? Então vitória aqui, mereceu aqui o vídeo de Goirate. A gente viu realmente lances espetaculares aqui do indiano, não é à toa que ele é um super grande mestre, mas o nosso Alexandre Fear mostrou força sim de Super GM nas clássicas e nas rápidas também foi muito bem, empatando a primeira e aí acabou sofrendo essa derrota. Vamos dar uma olhada agora no Cricão, né? Então o Fear saiu aplaudido ali na live hoje e vamos dar uma olhada aqui agora no Cricão. Cricor de brancas então contra lenhador, 25 minutos para cada jogador, 10 segundos de acréscimo. E a gente teve essa Petrof aqui, olha aí, jogadores de Petrof. O cavalo volta, cavalo por E4, D4, D5. Aqui ambos desenvolvem os bispos e agora ambos fazem aqui o roque. Cavalo por D2, bispo por D2 e aqui bispo G4, incomoda essa cravada. H3, bispo H5 e aqui torre 1, vai jogando correto aqui, Cricão. Cavalo D7, agora aqui C3 foi a ideia do Cricor. A C6 e agora G3, né? O Cricor vai para essa ideia aqui na abertura. E a ideia de G3 é colocar o rei aqui em G2, protegendo o cavalo e poder tirar a dama aqui da cravada, né? Realmente é uma posição que incomoda aqui a cravada do cavalo, né? Talvez alguma ideia como dama E2 na torcida aqui para jogar torre 8 e trocar tudo, né? Mas não necessariamente o lenhador jogaria torre 8 aqui, então por isso acho que o Cricor quis evitar e foi direto aqui para essa ideia de G3. O lenhador vai tentar explorar isso agora, já segue imediatamente com F5, tentando explorar agora a fraqueza aqui na ala do rei. Rei G2 foi jogado, cavalo em F6, levando as peças pro ataque, dama C2, bispo por F3, cheque, rei por F3 e agora cavalo E4 aqui, rapidamente o lenhador já tem uma posição de ataque. O Cricor volta, agora o rei para G2, dama em F6, levando mais peças pro ataque. F4 agora aqui pelo Cricão, torre de A em E8, bispo por E4, F por E4 e bispo E3, as pretas têm um peão passado agora, o Cricor faz o bloqueio no peão passado. A partida segue com G5 aqui pelo lenhador, é um jogador muito agressivo. A partida segue com torre F1 defendendo e agora dama G6. Temos F5 aqui, foi a ideia do Cricão, né? O Cricão já começa a ficar mal no tempo aqui, no lance 20, de fato a posição aqui é de muito ataque e é muito difícil de achar um lance. E o Cricor vai para essa ideia aqui de devolver, de entregar um peão pra dar uma amenizada aqui no ataque, né? Torre por F5, torre F5, dama F5 e agora torre F1. Excelente ideia aqui do Cricão. Dama G6, dama em E2 e agora torre F8, propondo trocas, torre por F8, bispo por F8. E o lenhador quer jogar aí esse final aí com um peão a mais. Será que vai dar? O Cricor segue na luta, dama G5, bispo E7, dama C8, vai na reação aqui o Cricão. Rei F7, dama por B7. E dama aqui em F6. Ameaçando o quê? Ameaçando dama em F3 cheque, seguido da captura do bispo. O Cricor vai para o lance sensacional aqui, rei H2,
com uma ideia muito bacana aqui. Se você joga dama F3, tá vindo bispo por G5 e tem contra-jogo. Então agora H6 foi jogado pelo lenhador, preparando para entrar com a dama. E aqui a posição, de fato, é muito difícil de você aqui achar um lance nessa posição. Né? As pretas parece que estão entrando, tem um peão passado e vão começar a entrar aqui na posição e vão castigar. O Krikor teria um lance aqui, a gente vai ver daqui a pouco. Teria apenas um lance que talvez pudesse salvar, mas é muito difícil. Galera, é muito difícil de encontrar o lance das brancas aqui. O Cricão seguiu com dama D7. Temos aqui dama em F3, bispo G1. Dama em E2, cheque, rei H1, dama F1. Agora cravando aqui o bispo, ameaçando em H3. A dama por enquanto tá protegendo. O Cricão foi à luta aqui, dama por C6, dama por H3, cheque, bispo H2. Agora dama em F1, cheque, bispo G1. Dama em F3, cheque, rei H2. E E3 avançando com o peão passado. Cricão foi à luta, bispo por E3, dama por E3, dama por D5, cheque. Dama em E6. Dama por E6, rei por E6, e o Krikor tem aqui alguns peões pela peça menos. No entanto, uma Mediarov segue agora depois de G4, rei D5, A4 e rei C4. E nessa posição o Krikão então abandona aqui a partida. Realmente um ataque aqui muito forte do lenhador. A gente olha aqui no relatório do chess.com, foi muito preciso o Krikão, cometeu apenas um erro. E aqui o lenhador foi mais preciso, né? Apesar aqui do computador considerar que ele cometeu aqui 2 erros, fez 98,8% de precisão. Agora, qual que era o lance todo aqui nesse momento aqui crítico aqui da posição? Os computadores mostram que aqui C4, mas é muito difícil de você fazer esse lance, né? Qual que é a ideia aqui de C4? Bom, se jogar dama em F3 vindo aqui para cima do bispo, teria C por D5 aqui. É bem sofisticado, né? E aqui o lance todo aqui depois de dama por E3 tem D6, né? Recuperando aqui a peça. A dama pode ficar dando um monte de cheque aqui, mas não tem nada, as brancas têm contra-jogo. Outra possibilidade então depois de C4 é tomar aqui D por C4, ao invés de dama F3. E aí como é que continua nessa posição? D5, olha que maravilha. Essa posição aqui então com D5, mais uma vez, né? Se jogar agora dama F3 tá vindo o bispo C5 com contra-jogo, o bispo tá cravado. E aqui se capturar, então em D5 poderia seguir dama por D5, cheque, dama E6, dama B7. E as brancas ficam sempre aqui fazendo alguma pressão na posição. Seja aqui no peão, seja preparando para jogar um bispo C5, escravizando a dama. Seria uma possibilidade aqui que talvez pudesse segurar o jogo aqui para o Krikão. Poderia talvez lutar aqui por algum equilíbrio. É muito difícil de dizer como a partida poderia seguir a partir dessa posição, mas de fato as brancas parecem ter um contra-jogo. Então teria essa ideia aqui, mais uma vez, né? É muito difícil de ver na partida, mas fica aqui uma lição para todos nós, né? Olha esse tipo de posição, o que tentar fazer, né? Tentar abrir um pouco a posição, mesmo que seja à custa de entregas de peões, para tentar perpétuo, para tentar contra-jogo. Falando assim parece simples, mas na hora a coisa é complicada. Vamos para a próxima partida então agora, Cricão de negras, vamos lá. Lenhador abre aqui com o peão da dama, D4, cavalinho F6 aqui pelo Cricão, C4, E6, cavalinho F3, D5, o gambito da dama recusado, cavalo C3, A6, peão toma em D5, E por D5, bispo G5, bispo E6. Temos aqui E3, cavalo de bem em D7, bispo D3, bispo D6, desenvolvendo, roque, e o Krikor primeiro faz aqui o lance C6. A3, dama C7, e agora a torre aqui em C1, já colocando a torre na coluna C, H6 ataca o bispo H4, roque aqui pelo Krikor e bispo G3 pelo lenhador. Temos bispo por G3, H por G3 e aqui torre de F em 8, tudo beleza, tudo certo. E aqui então o lenhador vai para esse ataque da minoria, aqui o famoso tema do ataque da minoria, aqui na ala da dama, joga aqui o B4, preparando aqui para tentar 2 peões atacarem 3 aqui na ala da dama. O Krikor segue agora com dama D6, saindo da coluna C, temos cavalo em A4 agora pelo lenhador. E o que jogar nessa posição? É muito difícil de achar um lance mais uma vez. Aqui uma posição já complicada. O lenhador já começa a soltar um ataque, ameaça colocar o cavalo aqui em C5 pressionando a posição. O Krikão aqui segue com a bispo G4. Temos agora dama C2 saindo da cravada. Cavalo em E4 aqui pelo Krikor. E esse lance tem um problema. Vem agora cavalo C5 aqui pelo lenhador. E esse lance é um duplo, né? Ele ataca agora tanto aqui em E4 quanto aqui em B7, praticamente força a capturar. E você não quer capturar esse cavalo, você não quer capturar o cavalo, porque as brancas vão capturar com o peão e pressionar o peão de B7. Mas aqui não tem outro jeito. Cavalo de E por C5, B por C5, dama em F6 e agora a torre B1. Já foi pra cima aqui do alvo, o Krikor defende com torre de A em B8, cavalo H2 ataca o bispo volta pra E6 e agora a torre B3 aqui. O lenhador então prepara
pra fazer a pressão na ala da dama. H5, o Cricão vai pro contra-jogo na ala do rei, torre de F em B1. Agora H4, é isso que tem que fazer o Cricor, né? Ele tem a obrigação da vitória aqui, não adianta ele ficar se defendendo aqui na posição. Ele tem que vencer, ele tenta colocar o caos aqui na posição G4, agora dama G5, F4, ataca a dama, dama em H6, G5, ataca mais uma vez, dama em H5, bispo E2, atacando mais uma vez a dama, dama G6, e aqui o lenhador conseguiu forçar então a troca de damas, né? A dama por G6, F por G6, e agora começa a cair a posição, torre por B7 aqui pelo lenhador, bispo F5, foi jogado atacando aqui a torre por B8, temos aqui cavalo por B8 e a torre atacada ocupa a sétima horizontal, torre B7. E nessa posição, pessoal, o Cricor aqui completamente dominado, abandona aqui a partida, né? A vitória aqui do lenhador, a posição, algumas pessoas não entenderam, né? Por que abandonou? Aqui você tem só um peão a mais. Não é só isso. Aqui não, a avaliação de uma posição não é puramente material, né? É a atividade das peças, estruturas de peões e tudo mais. Vários fatores influenciando. A gente tem aqui uma torre na sétima, um peão que vai cair, uma Mediarov vai ficar com o peão passado. Esse peão aqui é fácil de ir atrás dele, né? Aqui o cavalo pouco a pouco vai entrar também na posição, vai pressionar aqui em C6, também deve cair o peão de C6 em breve. O rei vai entrar também aqui na posição facilmente. Então aqui é questão de tempo, né? Para as brancas, o Cricor sabe disso. Você põe essa posição tão correta é a avaliação do Cricor aqui para abandonar, que você põe essa posição no computador já dá 5, 6 pontos aqui para as brancas, tá? É como se tivesse mais de uma torre de vantagem aqui na questão posicional, tá? Então, de fato, aqui uma posição já comprometida aqui pelo Cricor, ele sabe disso. E ele tendo a obrigação de vencer, sabe que não dá mais pra ganhar nessa posição, né? Que dirá empatar, imagina ganhar numa posição como essa de negras. Então aqui abandona o Cricão. Aqui saiu também com muitos aplausos aqui da gente. Saiu com muitos aplausos porque fez uma belíssima Copa do Mundo. O Cricão tá de parabéns, encheu a gente aí de orgulho. Jogou demais, pô, jogou contra o lenhador ali as partidas clássicas, né? Botou dificuldade lá pro lenhador em todas as partidas. O lenhador teve sorte de empatar ali contra o Cricão nas clássicas. E aqui nas rápidas a gente viu o lenhador foi melhor, né? Conseguiu aí 2 vitórias, venceu aí de maneira convincente. Foi mais preciso nessa partida, 99.1 contra 86.4 aqui de precisão pro Cricão, né? A gente vê o que aconteceu aí com os nossos brasileiros, né? 99.3, 99,5% de precisão nas clássicas. Estão jogando o nível do Super GM, aqui jogaram, né? Jogaram nesse torneio, jogaram o nível do Super GM, aí os nossos brasileiros nas clássicas. E nas rápidas a gente vê que realmente os super grandemestres aqui mostraram uma consistência, né? Eles conseguiram conseguiram ter a mesma precisão de partidas clássicas, eles conseguiram também aplicar aqui nas partidas rápidas e aí pesou para os nossos brasileiros. Mas é isso, saem aplaudidos. Agora é o fim da Copa do Mundo aí pros brasileiros e a gente segue acompanhando. O canal Xadrez Brasil não faz mais a cobertura ao vivo, pelo menos por enquanto, tá bom? Voltaremos ao vivo ali na semifinal, na final, vamos ter a cobertura ao vivo mais pra frente, tá bom? Por enquanto a gente dá uma parada, eu vou continuar fazendo os vídeos, tá bom? Contando aí as novidades pra vocês, fazendo os vídeos das melhores partidas aí do evento. A gente continua acompanhando a Copa do Mundo pra saber quem é que vai levar aí 2 vagas para o torneio de candidatos. Quem serão esses jogadores aí que vão disputar o torneio de candidatos? Tá bom, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, deixa o seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.